Aqui somos todos loucos, somos pelos outros, está giro. Exatamente. A nossa casa é assim, o nosso Eu ainda não hospício. conhecia. Pronto. Então, muito gosto. Quando o Banco Alimentar fiz 10 anos. Está tão giro. E isto foi a equipa Isto do são Banco palavras, Alimentar. não é? Isto foi a equipa do Banco Alimentar. E então isto é assim, são palavras. Pessoas de várias instituições disseram acerca de mim, mas pessoas da equipa do Banco Alimentar. Está tão Pegaram numa giro. fotografia minha e as pessoas foram dizendo aquilo que achavam de mim. Então tem aqui furacão, Obrigada, dedicada, empreendedora, Furacão é sonhadora, criativa, sonhadora, é importante. criativa. Se não tivesse sonhos. Fátima Aveiro é a candidata que o JPP escolheu para liderar a candidatura à Câmara do Funchal nas eleições autárquicas de outubro. É uma mulher de armas que abraça causas sem olhar a dificuldades e faz dos obstáculos desafios que vence e diz sempre que quer ultrapassar. Ficou conhecida pelos anos em que dirigia a Segurança Social e nos últimos tempos também ficou muito conhecida dos madeirenses pelas suas campanhas e pelo seu trabalho no Banco Alimentar. Agora, quando se pensava que a Fátima arrumava as botas e ia descansar, a Fátima aparece orgulhosa, confiante e sorridente nos cartazes dos Juntos pelo Povo como candidata à Câmara do Funchal. O que é que a fez tomar esta decisão, dizer sim ao convite que lhe fizeram? Sobretudo, acreditar que posso colocar os meus talentos, o meu conhecimento ao serviço do Funchal. Não estava nos meus planos, mas a provocação que o Élvio me fez pôs-me a pensar. E, de facto, ainda sou muito nova para ficar à espera que a reforma bata à porta e ficar num projeto como é o do Banco Alimentar, que já está consolidado e que pode voar sozinho com a equipa que está, que também já está consolidada e que também com pessoas que estão desde a primeira hora comigo nesse projeto. E sentia que ainda poderia fazer mais qualquer coisa e quando este convite lhe aparece, a Fátima ainda levou uns dias a pensar. Sim, o Élvio não me deu muito tempo, mas portanto, isto parece que foi uma conjugação do universo, entre a minha vontade pessoal, porque eu também sentia que 2025 teria que ser um ano de volta na minha vida. E eu sentia que, sentia a necessidade de, ou me parecia um projeto aliciante e eu mergulhava nesse projeto e seguia em frente, ou ficaria num projeto mais morno, confortável, e dedicaria-me também a outras áreas da vida que eu gostaria também de investir. E, no fundo, sai da sua zona de conforto. Exatamente, completamente. Sai da minha zona de conforto, mas devo dizer que desde junho até a este momento, eu tenho a sensação que é a minha área de eleição, porque me sinto tão bem, tão confortável, que parece que eu andei toda a vida nesta área. O que é que, nestes meses de contactos com a população, e estive sempre em contacto com gente problemática, com pessoas com grandes problemas na sua vida, mas estes contactos têm estimulado a Fátima ou não? Sim, porque nunca estive tão próximo da realidade do dia-a-dia das pessoas mais, não só das pessoas mais desfavorecidas, mas do cidadão comum, porque a realidade do Banco Alimentar
é uma realidade próxima das dificuldades dos cidadãos, mas não é do dia-a-dia deles. Portanto, é este contacto diário de estar nas ruas, de estar com os comerciantes, de estar com as organizações da sociedade, de estar com empresários, de estar com a população, é uma proximidade diferente, é uma proximidade efetiva. E tem uma vantagem muito grande, que é o facto de eu poder falar, de eu poder... Estar ali a ouvir na primeira pessoa. Na primeira pessoa e poder ser o porta-voz, sem filtro, dos anseios das pessoas. Como é que é recebida? Tem sido bem recebida ou sendo que há pessoas que perguntam mas porquê que vem agora encabeçar uma campanha destas numa Câmara que é complicada, é uma vida, não será fácil. Tenho recebido o maior acolhimento, aliás, eu acho que este é o ponto alto do reconhecimento da pessoa que eu sou. E vou na rua e realmente não são os ordenados elevados que a gente tem, não são as riquezas materiais que nós temos que nos dão a felicidade. É este reconhecimento que a gente tem na rua de pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum e que nos vêm dizer: doutora Fátima, obrigada pelo trabalho que fez e pelo trabalho que quer fazer para tomar conta de nós. Para mim, é o maior reconhecimento, é a maior gratificação que eu posso sentir de tudo aquilo que eu tenho feito, porque é feito de coração, porque é feito com alma e que é sobretudo de convicção. A Fátima, nestes contactos que tem tido com as pessoas no seu dia-a-dia, nas mais diversas áreas, tem sentido que afinal havia mais problemas para resolver do que... Teve alguma surpresa negativa? Isto que eu lhe quero perguntar. A percepção que tem, há maiores dificuldades na habitação, muito mais do que imaginava? Há mais pobreza do que imaginava? Mesmo tendo nos últimos anos, sobretudo nos últimos anos, trabalhado com gente carenciada, com fome, no banco alimentar? Os problemas estão mais agudizados. O que me choca é que, existindo mais entidades com responsabilidades maiores no terreno, os problemas estejam ainda no ponto como estão. Como é que eles ainda não estancaram? Com tantos programas, com tantas medidas, apoios também comunitários, com tantos apoios, o que é que está a falhar? O que é que está a falhar? Mas sente nas pessoas alguma decepção? Há pessoas que lhe dizem nem vou votar? Sim. Receio a abstenção, aumenta a abstenção? Eu receio a abstenção, eu receio a descrença, eu não receio. As pessoas estão muito descrentes na política, nos políticos e as pessoas também dizem para mim, os políticos são todos iguais. E vou dizer, não são todos iguais e eu acredito que não sou igual aos outros políticos. Portanto, se as pessoas acreditam em mim, têm que me deixar dar provas. Uma oportunidade, e têm que me dar uma oportunidade para o fazer. Eu não vou fazer milagres, porque há muitas dificuldades. Certamente há razões para o estado de algumas coisas ainda não terem mudado, não é? Mas eu tenho a convicção de que há muita coisa que ainda se pode fazer de forma diferente e de melhor. A habitação é o maior problema, o maior desafio? É um problema muito grave. Já se podia ter resolvido. Havia meios, dinheiro, soluções que já poderiam ter sido encontradas. Houve desleixo, houve incúria, houve irresponsabilidade e posso garantir que temos condições de dar resposta para soluções que vão resolver, não todas, não no imediato, mas há formas de resolvermos e de encontrar aqui soluções
no médio prazo, se nós formos governação na Câmara do Funchal. Uma das dificuldades, do que mais se tem falado, e aparece muito nos meios sociais, toda a gente comenta, tem sido sobretudo o aumento dos carros nas estradas, as vias rápidas que já não são rápidas e o estacionamento no Funchal que é mais caótico do que nunca. É um dos vossos grandes temas? Sim, é uma das prioridades, a par da habitação. É preciso um novo desenho para a cidade do Funchal. Esse novo desenho também já existe há muito tempo, está nas gavetas. Nós vamos tirá-lo das gavetas. Há soluções que poderão ser de um médio prazo. Há soluções mais prolongadas no tempo, mas há outros caminhos que nós podemos encontrar de aliviar. A solução não será retirar todo o trânsito, mas nós já encetámos reuniões com os especialistas, estamos a estudar soluções e há caminhos que podem, numa primeira fase, aliviar o trânsito no centro do Funchal. Que há que haver uma maior coordenação entre a Câmara do Funchal e, por exemplo, a PSP, que terá que controlar melhor os estacionamentos selvagens, entre aspas, mas que de facto chega-se a estacionar à frente do Palácio de São Lourenço, impedindo mesmo que se saia do próprio Palácio de São Lourenço. Exatamente. Questão dos casos. Depois, à noite, é estacionar onde apetece. Muitos dos carros são de renta-cars. Há alguma iniciativa da vossa parte sim, para disciplinar não apenas o trânsito, mas a quantidade de carros que entram na Madeira todos os meses pelas renta-cars? Há soluções que são da responsabilidade da Câmara, há outras que não competem à Câmara disciplinar. Sim. Naquelas que são da Câmara, a Câmara vai tomar a sua posição. Tem que haver uma corresponsabilização dos serviços de fiscalização, vamos apostar na Polícia Municipal, os munícipes terão que ter regras de civismo no uso da cidade, o controle dos estacionamentos por parte dos turistas, das rentacars, portanto, nós vamos ter que articular com os órgãos que também têm competência nessa matéria para haver aqui um uso adequado da cidade e, portanto, naquilo que competir à Câmara disciplinar, a Câmara vai disciplinar porque nós queremos uma cidade para todos. A cidade tem de ser de todos para todos, não é só para alguns e não pode prevalecer a prevaricação em função daquilo que é o direito de todos os cidadãos. A Fátima foi sempre uma mulher de causas sociais, sobretudo, foram durante muito tempo as mais queridas, as que aquecem mais o coração. Os nossos jovens, com os problemas de droga que nós temos cada vez mais, com maior delinquência, acha que há falta de segurança? Não só, são dois temas diferentes, a segurança urbana e depois isto o caso dos jovens, as drogas, as noites, os acidentes, as brigas até altas horas da noite. A Câmara pode fazer qualquer coisa. Como tem essa sensibilidade, tem alguma ideia do que gostaria de fazer se pudesse intervir? Portanto, as câmaras têm responsabilidade nessa matéria. A Câmara do Funchal tem planos de intervenção municipal, só que nós não podemos atuar sozinhos e, portanto, mesmo os planos que existem, portanto, são sempre planos que são conjugados com várias entidades. O que nós sentimos, e eu também já fiz parte e integrei várias estratégias e vários planos em que intervêm várias entidades, a ideia que se tem é que no papel está tudo muito certo, há muito boa vontade, há entrosamento, mas depois na prática não há aquela verdadeira integração, as entidades não articulam como deve ser e, portanto, temos que partir para o terreno e tem que haver isto de compromisso real. As pessoas têm que sentir que aquilo que está no papel e que está muito bem feito, que esta articulação que está muito bem definida, ela tem que ser efetiva e os cidadãos têm que sentir no dia a dia que aquilo que está ali bem definido acontece.
E os cidadãos portanto, têm também que se envolver mais. E os cidadãos também têm que se maior envolver. consciencialização Sim, da porque, problemática. exatamente, porque se é uma cidade de todos, todos têm que se envolver. É uma cidade para todos. E é uma cidade para todos. A Fátima quer mostrar uma vista. Vou mostrar a vista, que é fabulosa. Agora tive uma surpresa e não Sim. estava à espera E, de ter uma coisa destas. Sim, Epá, sim. é incrível. E no fim de ano tem aqui... Vai ser o primeiro ano que vou passar aqui esta vista e é a coincidência que mudei este ano para esta... Para mais perto, para mais perto do centro. para estar mais perto do centro. E 2 meses depois de ter feito a mudança para esta vida deslumbrante, eis que sou candidata à Câmara do Funchal. É esta a cidade que... É esta a cidade que gostaria de, a partir do dia 12 de outubro, vir a governar. Sentar-se, vir até aqui à varanda, vais ter aqui uma cadeira, senta-se a olhar para a cidade e pensa o que é que me reserva o dia 12 de outubro. Sim, sim. Mas com tranquilidade. Se a Fátima não ganhando, ganhou na mesma porque ganhou toda esta experiência, tem esta postura. Tenho, sempre. Aprende sempre qualquer coisa, tudo vale a pena, não é? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E eu tenho uma alma grande e nesta alma grande o conhecimento que estou a fazer é grande. E se eu não ganhar a Câmara, todo este conhecimento vai servir, já está a servir, para eu conhecer melhor a minha cidade e amar mais pessoas, a minha cidade. Conheci pessoas muito interessantes. Conheci pessoas extraordinárias, conheci pessoas que querem uma cidade fabulosa. Que ainda acreditam. Os jovens têm essa percepção de que os jovens estão mais desinteressados, desmotivados. Isso tem muito a ver também com os casos de corrupção a nível nacional, a nível regional. Toda esta imagem negativa que se foi colando aos políticos que estão por interesses pessoais em vez de estarem mesmo ao serviço de uma causa, ao serviço de uma causa pública. Sim, encontramos situações muito díspares. Jovens completamente desacreditados, porque convém não esquecer a corrupção. Porque às vezes parece que os madeirenses e os funchalenses em particular têm a memória curta dos casos recentes que aconteceram e, portanto, é bom que as pessoas se lembrem o que é que aconteceu na Câmara do Funchal e que pensem se querem que continue o mesmo. E há jovens que analisam a política por esse prisma e, portanto, que não acreditam e que estão desacreditados e que estão desmotivados, mas também há um nicho muito pequeno de jovens que têm uma perspectiva muito crítica, mas que querem fazer a mudança e que estão interessados. Isso é interessante, isso é importante. E tenho encontrado jovens que estão a fazer a sua formação em ciência política. O que é curioso. Pelo menos. O que é curioso. É uma resta de esperança. É uma resta de esperança. É uma resta de esperança. Eu acho que nós temos que ir ao encontro daquilo que os jovens querem para o futuro. E essa é um desafio muito grande que todos os partidos têm que ir ao encontro. A Fátima é também uma mulher, mãe, avó, tem uma vida normal, como todas as pessoas. Não nos quer contar um pouquinho do seu dia-a-dia? Como é que é? Faz desporto? Como é que começa o seu dia? É uma pessoa que se cuida? Faz dieta? Como é que é? Conte lá. Bem, idealmente eu deveria começar o dia a fazer alguma atividade desportiva ou de fazer ginásio ou yoga. Portanto, atividades que eu gosto de fazer é andar,
ginásio tenho alguma dificuldade porque eu gosto de andar ao ar livre. A Fátima é mais de yoga e caminhadas sim, não, e mas, meditação. não, mas a atividade física é extremamente importante e a atividade física guiada é muito importante porque nós temos algumas limitações no nosso organismo e nós precisamos que ter alguém que nos oriente para não fazermos asneiras. E resta tempo com esta nova por isso é que eu com esta digo, nova vida idealmente, que poderá começar, sim, não é? idealmente eu devia de começar, adoro me levantar cedo, porque gosto de sentir a cidade a acordar. E há fases da vida que eu consigo me levantar cedo e, por exemplo, vou ali ao Jardim de Santo António e dou umas voltas. Não consigo correr, não tenho estrutura ainda para correr, mas gosto de andar, sentir a minha despertar, sentir a cidade a acordar e faz muito bem e começo a trabalhar com outra energia. Ao final do dia consigo às vezes ir às aulas de yoga e de meditação, que para mim é ouro sobre azul, porque portanto ajuda-me a desligar desta também. eletricidade toda, porque é a atividade profissional que é bastante absorvente. Depois eu sou a testa de ferro da família, porque tenho que apoiar a mãe, tenho os netos, tenho ainda um filho que vive comigo e, portanto, tenho que também reservar tempo para mim, que Claro, gosto muito de ter tempo para estar comigo. E isso tem sido sempre para os amigos, vão-se queixando. E, portanto, desde que mergulhei neste desafio do JPP, tem sido muito complicado fazer essa gestão. Mas, pronto, esta é a fase mais complicada, porque, efetivamente, tenho que conhecer todos os cantos e todos os sítios do Funchal. A partir do dia 12, o cenário será diferente. Será diferente e, evidentemente, que para sermos, qualquer que seja a responsabilidade profissional que se tenha, tem que haver um equilíbrio entre a vida familiar, a nossa saúde, a nossa relação com as amizades e com a família. Portanto, esta coisa de sermos 1000% profissionais, depois o resto fica... há sempre um desequilíbrio. Mais cedo ou mais tarde. E pagamos muito tarde essa fatura e eu já paguei e não quero voltar a pagar. E ali, a Fátima tem ali aquele álbum, acompanha a Fátima sempre, o álbum de família. Podemos dar uma olhadinha? Pronto, tem aqui. Olha as fotos ainda preto e branco. As tias, portanto, é a minha mãe. Portanto, o meu pai, isto eram as excursões. Olha, veja como eu era aqui gordinha. As tias, portanto, a tia Lourdes, a tia Maria. Isto era uma sobrinha que vivia com elas. E aqui, isto foi no meu aniversário, isto é uma madrinha. E está aqui o bolo, aqui não se vê bem nesta fotografia, mas que as tias, isto era na casa onde eu nasci. Isto é na Ponte São Lázaro, onde era a praia... Nós vimos, que é o José Marinha. Quando a Fátima fez o 7º ano, já sabia aquilo que queria seguir? Já tinha... eu sabia que era uma ideia. Era uma profissão que fosse para ajudar as outras pessoas. Sempre esteve ligada mesmo às escalas sociais. Sim, isso foi. A Fátima considera-se uma pessoa equilibrada. Acha que muito dessa felicidade pessoal, dessa alegria que transmite, dessa energia positiva, também tem a ver com a infância, a estrutura da família? Como é que foi? Tive uma infância feliz? Sim, tive uma aqui infância, na Madeira. Foi, portanto, eu nasci no Funchal, portanto, na freguesia de São Pedro. Ainda fui do tempo de nascer em casa, portanto, eu nasci na casa que é dos meus pais. Nasci dentro do tempo, mas nasci muito pressa, portanto, quando a parteira chegou... Sim, exatamente, eu acho que tive muita pressa para nascer. Portanto, quando a parteira chegou, eu já estava nos braços de uma tia de coração.
Portanto, As tias são muito importantes na sua sim, vida. portanto, estas tias são tias que eram amigas da minha mãe, portanto não são tias de sangue, mas foram tias que foram muito importantes na minha educação e que têm uma parte muito importante naquilo que eu sou hoje como pessoa. Portanto, é a tia Maria e a tia Lourdes, que era o que nos fazia muito. Portanto, eu ainda sinto o cheiro dos bolos de aniversário com que elas me presenteavam sempre. Sim, recorda. Sim, portanto, o cheiro dos bolos das tias, os conselhos que elas nos davam, o colo quando havia choro e quando havia dramas. Sim, quando havia drama, quando havia asneira, quando o pai e a mãe se zangavam e achávamos que éramos injustiçados, havia sempre aquele colinho das tias. Uma refeição sempre especial que essas tias faziam e, portanto, os meus pais sempre trabalharam e nós passávamos muito tempo na casa dessas tias, de maneira que elas tiveram uma influência muito grande na minha educação e na dos meus irmãos e portanto, elas acompanham-me sempre no meu dia-a-dia. Apoio e neste momento quando transmite à família, aos amigos, aos que ainda cá estão, que vai abraçar um projeto destes, houve alguém que lhe disse, Fátima, pensa bem, ou deram-lhe um empurrão e disseram, vai lá, tenta, que é giro, que é uma experiência que eu fiquei muito surpreendida, porque eu estava à espera que se fossem zangar comigo. Fossem dizer que mas perdeste o juízo de vez, quando é que vais assentar, quando é que vais ter tempo para ti, para a família, ou então tu já não tens remédio. Estranhamente, olharam para mim e só disseram assim, a sério. Se é isso que tu queres. Se é isso que tu queres, vai para a frente. Tem o apoio. E é assim, eu não... E é engraçado, porque, pronto, há coisas que eu acho que tem a ver com a nossa experiência de vida, tem a ver com a nossa maturidade e pronto, é o nosso trajeto depois que nos define, que eu desta vez não pedi opinião a ninguém. Não precisou. Não precisei de pedir opinião. Estava tão certa. Não precisei e disse, não, Maria de Fátima, tu não vais falar sobre isto com ninguém. E vais falar contigo própria, bati em retirada e falei comigo mesma. Fátima é uma mulher de ideias, de convicções. Está convicta que este projeto vale a pena abraçar e tem uma ideia do que a Fátima acredita que vai ganhar, perguntando assim. Eu tenho em mim que isso é possível. Eu sou realista. Eu conheço o adversário. E, sobretudo, conheço as artimanhas do adversário. É só porque conheço as artimanhas do adversário. Mas eu acredito que tenho todos os instrumentos, tenho tudo o que é necessário. E uma equipa? Tenho uma equipa, tenho o conhecimento, tenho os skills para poder ganhar e para poder oferecer aos madeirenses, aos funchalenses, no caso, a cidade que eu gostaria de ter e que acho que os madeirenses querem ter e que os funchalenses, porque eu ainda estou a pensar às vezes no registro de governo regional, que foi a minha vida toda. Trabalhou para o governo regional? E trabalhei para o governo regional, para a causa pública e às vezes ainda escorrega a Madeira, mas o meu propósito neste momento é o Funchal, é a cidade do Funchal, que é uma cidade que tem muito para ser uma cidade de... Acho que tem mais potencial ainda. Muito. Pode desenvolver-se muito mais. Muito. Nós estamos, por exemplo, com turistas a mais, fala-se, há esse receio e é um dos temas que não se consegue deixar de abordar, que é o turismo em massa. Estamos com um turismo descontrolado? Há uma falta de planeamento para o que vinha.
E, portanto, Portugal e a Madeira têm uma dificuldade que é a falta de produtividade, a falta de planeamento estratégico. Portanto, planeiam-se prédios, planeiam-se infraestruturas, mas depois não se planeiam os arruamentos adequados, os estacionamentos adequados. Planeiam-se coisas, mas depois faltam outras tantas e portanto, andamos sempre nisto. Andamos sempre nisto. E há falta de coordenação e depois é assim. E depois, não se previa este crescimento. Previa-se este crescimento, não se fez foi o trabalho de casa. Não se fez foi o trabalho de casa, como sempre. E depois é assim, quando se faz o trabalho de casa, há mudanças. Estraga-se todo o trabalho que os outros anteriores fizeram. E depois isto não pode sair. Tem que haver um pacto, tem que haver uma responsabilidade, tem que haver... Eu trabalhei em vários setores do governo regional, houve secretários regionais que fizeram um trabalho extraordinário, quem veio a seguir estragou tudo, e é dinheiro, é dinheiro do erário público, todos nós estamos a pagar, portanto, destrói-se porque sim, destrói-se porque... por egos, porque não se tem a visão e depois alimenta-se isto tudo. Depois alimenta-se as famílias, depois alimenta-se o A, depois alimenta-se o B, o C. Eu agora posso falar. Pode falar em corrupção? Posso falar. Eu antes não podia falar. E há muita coisa que eu vi nesta cidade. Pobreza, de coisas que não estavam certas. A diferença é que eu antes não podia falar. Mas eu li. Agora eu posso falar. Quer fazer a diferença? E se alguma coisa me acontecer, alguém vai falar. Porque nesta terra é muito difícil ser oposição. Mas neste momento eu não tenho medo nenhum de ser oposição. Mas eu não sou oposição neste momento. Eu sou uma alternativa de governação à Câmara do Funchal. E é uma causa que vai abraçar e vai lutar, e eu não tenho medo, vai dar o seu melhor. Sim, e eu não tenho medo de pessoas, nem de políticos que andam aí a fazer o ataque pessoal. E, portanto, isso não me assusta nada. E já disse, tenho medo se me acontece alguma coisa aos meus filhos. À minha família direta, que eu não possa controlar. De resto, não me assusta nada. Já passei muito na vida. Já tive muitas dificuldades na vida. Já chorei muito. Aprendeu com a dureza da vida. Com a dureza da vida. E já estive muito lá embaixo, mas já me levantei. Já ajudei muita gente que estava lá embaixo a se levantar. Portanto, está pronta para o desafio. Boa sorte, Fátima. Muito obrigada.